mais um devocional? Hoje a gente vai ler juntos Gálatas capítulo 2, que diz assim: Paulo é aceito pelos apóstolos. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Então, aqui nesses primeiros versículos, Paulo está dizendo, ele está continuando falando sobre o evangelho que ele prega, falando que não foi dado por homens, que foi dado por Deus e que ninguém deveria corromper esse evangelho. E aí ele fala que ele foi a Jerusalém movido pelo Espírito, não foi algo, eu vou para Jerusalém. Paulo, ele fazia as coisas com sabedoria. Ele fala aqui que ele foi para lá por causa de uma revelação. Então, ele tinha uma intenção dada pelo Espírito para ele. E aí ele foi para lá e expôs o evangelho que ele pregava. Aí continuando, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então aqui ele está falando, que alguns se levantaram para cobrar o cumprimento da lei, que aqui é o caso da circuncisão. Só que eles já estavam na era da graça. Cristo morreu, para que pela graça todos fossem salvos. Então eles não precisavam mais estar presos à lei. E era isso que Paulo estava demonstrando ali através da pregação dele. Continuando, não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Ou seja, ele foi ali, expôs que eles não estavam mais presos na lei. E mesmo com essas outras pessoas se levantando contra eles, questionando a atitude deles, eles não se submeteram, porque eles estavam convictos de que Cristo, da obra redentora de Cristo. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então, o que ele está falando aqui? Que as pessoas influentes que ele estava expondo o evangelho que ele pregava reconheceram a comissão dada por Deus a Paulo, que Paulo fora encarregado de pregar aos incircuncisos, ou seja, aos gentios, ao povo que inicialmente não era escolhido por Deus, mas que Deus, pela graça, estendeu o evangelho até eles. Da mesma forma como Pedro aos circuncisos, Pedro encarregado de pregar ali ao povo de Deus, aquele povo que escolheu crucificar o Senhor, mas que estavam tendo novamente a oportunidade de se arrepender. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, os apóstolos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Esse versículo aqui eu acho tão interessante, porque ele me remete à simplicidade, Tudo bem, como se Tiago, Pedro e João falassem para eles assim: tudo bem, essa é a sua comissão, então pregue aos gentios, mas não se esqueça dos pobres, ou seja, mantenha a simplicidade, lembre-se dos necessitados, Então, eu acho muito importante esse versículo. Continuando aqui, Paulo repreende a Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns à parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar.
Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Ou seja, o que ele estava falando, né? Eles estavam ali sentados com gentios, né? Pedro estava ali com ele e sentado com gentios, pessoas comuns. Quando chegaram mais, né, pessoas do meio deles, mais judeus, Pedro se envergonhou de estar sentado com gentios e se afastou. E aí os outros, vendo que ele tomou essa atitude, fizeram o mesmo, né? Se afastou. E aí fala aqui que até Barnabé, quando viu que os outros fizeram isso, acabou fazendo a mesma coisa também. Quantas vezes, né, nós somos influenciados pela atitude de outras pessoas, pessoas que até mesmo são referência para nós, mas nós temos que lembrar que nós temos que seguir a Cristo, o Evangelho, né? E ali Paulo os lembrou, né, falando: como assim? Você é judeu, mas vive como gentio, porque isso aí é coisa de gentio, não é coisa de judeu, não é coisa do povo de Deus fazer. Como que você vai querer cobrar dos gentios que eles vivam como judeus? Se o judeu está tendo uma atitude como essa, de recriminar o gentio, é um viver de aparência, né? Aí ele continua: nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A lei, ela não salva ninguém, né? Ela está ali para te mostrar que você está errado, que você não dá conta. Mas aí vem Cristo e fala: olha, você dá conta de cumprir a lei comigo, por mim, através de mim, né? Eu vim trazer amor, eu vim trazer redenção. Então, ame. Eu sou amor, então ame, né? Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então o ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruir, provo que sou transgressor. Ele está falando o quê? Se eu não cumpro o que eu prego, estou transgredindo o que eu prego, o que eu prego. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É um versículo, né? Esses versículos são maravilhosos, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o verdadeiro Evangelho, né? Não sou mais eu, é Cristo. Que diminua eu e que apareça Cristo. E a vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, nós somos justificados pela fé. É para isso que o Senhor veio e fez a obra redentora da cruz, né? Para nos resgatar e nos apresentar a graça. Então, se essa graça nos alcançou, quem sou eu para exigir justiça do próximo? Eu tenho que exigir graça, eu tenho que oferecer graça, né? Então, quando diminui a mim e aumenta a Cristo, isso é natural de acontecer, né? Amor, mais graça, mais misericórdia, mais paciência, né? Então, que o verdadeiro Evangelho possa habitar em nós, a ponto de expressarmos Cristo e praticarmos o que pregamos. Até o próximo devocional.